Estamos de volta com o programa Mais Saúde. A nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Lima. Ela é biomédica e nós estamos falando sobre alguns tratamentos estéticos, principalmente Botox, né, doutora Adriana? Você explicou no primeiro bloco o que é o Botox, como é feito. E quanto tempo dura as aplicações de Botox? Porque eu acho que a maioria das pessoas querem saber, né? Quanto tempo eu vou ficar com o efeito do Botox? Exatamente, essa é a pergunta de ouro, né? Hoje em dia, estatisticamente, o Botox tem uma duração média de 4 meses, tá? Tem pacientes que duram menos e tem pacientes que conseguem levar essa duração um pouco mais, no máximo de 6 meses. Mais do que isso é difícil de ter a duração. Isso depende muito mais do organismo que está recebendo o Botox. Então, por exemplo, um atleta, um fumante tem uma duração um pouco menor. Uma pessoa que não faz muitas mímicas, não exagera na expressão, costuma ter uma duração um pouquinho maior. Então isso vai depender muito mais do organismo que é aplicado para a gente saber quanto tempo que vai ser essa duração. E essa duração é exatamente o resultado. A qualidade do produto que é aplicado interfere também? Interfere. Na verdade, muitas pessoas perguntam se existe genérico, né, de Botox. O genérico de Botox não existe. O que existem são diferentes marcas. Existem diferentes marcas de toxina botulínica. Então, a grande sacada é que se você sabe trabalhar com aquela marca, a grande maioria dos produtos dão um resultado bacana. Claro, existem algumas marcas que são mais difundidas, que têm realmente uma resposta muito positiva no que se diz respeito à duração do produto, mas se você dominar, se o profissional dominar a forma de trabalhar com cada marca, dá para ter um resultado muito bom com a grande maioria dos produtos. Exclusive uma marca que se chama Xelmin, que ela já é realmente feita para durar menos. Agora as outras, sabendo trabalhar com elas, a gente consegue ter um resultado bem positivo. E tem algum efeito colateral, doutora Adriana? Bom, o que pode acontecer, né, um processo alérgico, existe sim esse risco caso o paciente seja alérgico a ovo. O ovo tem uma proteína que chama albumina e essa proteína também tem no Botox, porque a toxina botulínica ela é muito frágil. Então ela precisa de um transporte, de um carreador, e esse carreador é a albumina. Então o paciente que é alérgico a ovo não deve fazer a aplicação de toxina botulínica porque vai apresentar um processo alérgico. Pode acontecer de o paciente não ser alérgico a ovo e ter uma reação com a toxina botulínica, o que é muito raro de acontecer, mas não estamos isentos. Então existe um protocolo a ser seguido e a gente consegue exterminar esse problema. Um outro problema que pode acontecer é o que a gente chama de imunização. O que é isso? Se o paciente fizer a aplicação na quantidade errada, se nós exagerarmos na quantidade de toxina e na frequência errada, se aplicarmos num período menor de 4 meses, pode acontecer a vacinação. O organismo ele cria anticorpos contra a toxina botulínica e é como se o paciente tivesse sido vacinado contra essa substância e ele não consegue mais ter efeito depois. Então não adianta querer exagerar, resolver o problema de uma vez só. Porque cada musculatura tem uma quantidade necessária de Botox. Então tem a tonicidade e o cinetismo da musculatura. E a gente consegue ver quantas unidades devem ser aplicadas em cada região. Exagerar na quantidade não dá um resultado maior e corremos esse risco de imunização. Então é muito comum, às vezes o paciente vem, faz a aplicação e a gente tem um retorno do Botox, ou seja, de 12 a 15 dias após a primeira aplicação, o paciente volta para a gente ver se ficou bom, se precisa aplicar em mais algum lugar e caso seja necessário fazer um retoque, a gente pode fazer que não tem problema. E acontece às vezes, depois desse retoque, o paciente querer voltar com mais 15, 30 dias para aplicar mais. E aí é que está o perigo. Então realmente não adianta exagerar na aplicação, ela tem que ser feita da forma correta. E as pessoas também têm um pouco de receio do Botox. Eu vou ficar com a expressão artificial, congelada. Isso é uma verdade ou um mito, doutora Adriana? Isso é um mito. Por quê? O Botox, ele
quando aplicado de forma correta, isso daí eu vou falar para você o tempo todo, Chara, se ele for diluído corretamente, aplicado da forma correta, o resultado é muito bonito. Para você conseguir só com Botox mudar a fisionomia, tirar a expressão do paciente, tem que fazer um trabalho muito mal feito, porque é muito difícil um Botox dar um resultado artificial. Geralmente, quando a gente vê esses colegas, artistas, com aquele aspecto muito artificial, as pessoas pensam em exagero de Botox. E, na verdade, é o exagero em procedimentos estéticos. Porque o Botox, quando bem feito, fica muito bonito, continua sorrindo com os olhos, continua tendo a expressão no rosto, porém com uma força um pouco menor, tá? Então o resultado fica muito bonito e não muda na fisionomia, não deixa a expressão congelada. Por isso, exatamente, é que os pacientes devem se preocupar em não exagerar com o produto. E eu acho que pode até ser utilizado para melhorar a aparência. Eu vejo que dentista já faz aplicação para levantar um pouco a sobrancelha para ficar mais harmônico. Então dá para fazer várias coisas com... Exatamente, o Botox ele é muito dinâmico. Ele foi descoberto e trabalhado no começo, não para estética, mas para terapêutica, para tratamento de doenças, melhora de sintomas. E aí foi se agregando ele para a área da estética, e a cada tempo que, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vão sendo descobertas novas funções. Então a gente consegue melhorar arqueamento de sobrancelha, dar uma suavizada no olhar, né? Melhora um pouquinho essa pálpebra caída quando o paciente tem rugas, linhas de coelho nessa região do nariz, o sorriso gengival, quando aparece a gengiva em excesso, dá pra gente trabalhar, os lábios caídos, dá para dar uma levantada também. A aplicação mais feita no terço superior da face, que é testa, glabela, que é entre as sobrancelhas e a área dos olhos, para prevenir o envelhecimento. A gente consegue trabalhar também pele oleosa, aplicação de Botox em pele, e hiperidrose, excesso de suor nas axilas principalmente. Então o Botox ele é bem dinâmico, dá para utilizar ele de várias maneiras. A gente vai para mais um intervalo, doutora Adriana. Nós vamos para mais um intervalo e não saia daí, a gente volta já.